Boa noite. Vamos aí se achegando. Ver se você está chegando também aí para assistir. Talvez tu vai dando um ok para nós, ver se o áudio está chegando bem, se está conseguindo nos ver aqui. E ok, estão dando aí, tá dando para escutar legal aí. Muito bem. Que bom, queridos, que estamos juntos essa noite. E vamos dar mais um tempinho aí para os irmãos começarem a se conectar. Glória a Deus, estão começando. Esse povo aí é muito pontual, então é uma bênção. É isso aí, vai dando ok aí que nós vamos ter esse tempo maravilhoso, eu creio. Sempre quando nós abrimos a palavra, sempre que nós dispomos a estar na presença do Senhor, eu creio que cada um tem experimentado. Se você não tem experimentado, com certeza, meu amigo, meu irmão, tu vai experimentar essa noite. Deus fala conosco, Deus age, Deus de alguma maneira sobrenatural, Ele ministra nosso coração, a nossa mente, e a gente pode, com certeza, no final desse tempo aqui, nós sairmos e estarmos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Então, pode ter certeza que isso vai acontecer contigo hoje, porque esse dia a gente já tem se preparado e tem sido tão maravilhoso assim, que a gente tem sentido de uma maneira bem especial assim na presença de Deus, ouvindo Ele ministrando sobre a nossa vida. E eu creio que tem acontecido isso contigo também, querido. Então, vocês vão chegando, nós queremos tá cantando junto, ouvindo um louvor aí. Eu convidei o meu irmão Genésio aí, ele mandou o áudio, ele tinha postado no Face dele aí, com sua sanfona aí, tocando umas canções desse tema de Páscoa, e nós queremos estar cantando junto, aí meditando, enquanto os irmãos vão chegando também, expressando. Quero te convidar a cantar, são canções assim antigas, né, que há muito tempo foram escritas, mas letras preciosas que demonstram esse período que estamos passando, esse tempo de Páscoa, de ressurreição de Cristo. Então vamos estar escutando, aí você pode ir cantando aí com a tua família, na tua casa também. Aleluia. Esse é o meu irmão Genésio e sua gaita. O de cruz se erigiu, nela um dia fugiu, com o emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo seu fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a
mensagem da cruz. Seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar a sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aleluia! Que bênção, irmãos, que bênção. Que bom podermos celebrar nesse domingo de Páscoa juntos, esse culto à distância, mas bem juntos. Eu creio que cada um está aí na sua casa, curtindo a sua família, né? Pode ser que, eu creio que esse ano é um pouco diferente de outros anos, porque muitos de nós não está próximo fisicamente da família. Eu quero aqui também mandar meu abraço ao Elias, a Mirella, o Mateus e a Bruna, que a gente não está podendo estar junto nesse tempo. E meu abração, meu amor por vocês. Eu creio que cada um de nós, alguns pais, avós, que sempre tiveram esse tempo juntos, esse ano não estão juntos. É um tempo diferente, mas também, irmãos, é um domingo que eu creio que parece que todo mundo teve um pouco mais de tempo para meditar. Eu pude ver pelas mensagens, irmãos mandando mensagem, dizendo que estava orando, buscando a palavra. E isso também tem o seu valor. Isso também tem o seu valor. Mesmo com as dificuldades. Mas eu quero dizer para ti, meu querido, essa noite, a melhor notícia que todos nós temos recebido: Cristo ressuscitou. Aleluia. Amém? A melhor notícia é que Cristo ressuscitou. Boas notícias também, que as pessoas estão sarando do coronavírus, que essa doença está diminuindo, mas não se compara a nós sabermos e desfrutarmos disso, a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. E nós também um dia poderemos ressuscitar com Ele. Em 1 Coríntios 15:20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Quer dizer, o primeiro, aquele que abriu o caminho, aquele que venceu a morte. Então você que está chegando essa noite, muito bem-vindo, né? Aos irmãos, amigos que estão desfrutando desse tempo junto com nós. E eu quero repetir, talvez muitas vezes aqui, a melhor notícia que o mundo já escutou, já recebeu, foi: Cristo ressuscitou. O túmulo de Jesus está vazio. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso é a base para a nossa fé cristã. Então te alegra aí, mesmo se você não está com toda a família essa noite, como normalmente estaria nesse final de semana de Páscoa, mas você tem essa boa nova, e você como eu podemos desfrutar dessa vida que a partir da vitória de Jesus na cruz, Ele trouxe para cada um de nós. Então essa boa notícia, quando no domingo eles foram ver a sepultura, eles foram lá para ver Jesus, e chegaram lá, não estava lá.
Esta é a boa notícia. Estava vazia. Foi uma má notícia para o inimigo, que não queria isso. Satanás não queria isso. Mas glória a Deus, que ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele ressuscitou. E hoje nós podemos ter vida e vida em abundância, porque ele ressuscitou, ele vive e ele reina. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não poderia ter sido o Salvador do mundo. Mas essa verdade gloriosa da ressurreição, de vencer a morte, é pedra de esquina para o cristianismo. É alicerce, é algo extraordinário, é alicerce para a nossa fé. A ressurreição de Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, venceu a morte, ressuscitou como as primícias de todos aqueles que dormem. Glória a Deus. Nós podemos ver, irmãos, alguns casos de homens religiosos que conduziram e ainda conduzem muitas pessoas mundo afora. Nós podemos olhar para a sepultura dele e estão lá, né? Olhar, tem milhares até de seguidores. Confúcio, se nós olhar para Buda, para Maomé, para Allan Kardec e muitos outros, a sepultura deles está lá. E provavelmente deve ter ossos deles lá ainda. Pode ser visitado. A diferença é que Jesus não está lá desde aquele domingo do terceiro dia. Ele ressuscitou e ele vive e ele reina. Glória a Deus. Ele está à direita do Pai, mas vive em nós hoje aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Você que está me assistindo aí, que fez essa decisão, hoje o teu corpo, o meu corpo são morada do Espírito Santo de Deus, da vida de Cristo em nós. Então, meus irmãos, Páscoa é tudo. A ressurreição de Cristo é algo tremendo, é algo que não se pode dizer em poucos minutos, em uma hora ou mais tempo, porque é a base da nossa fé, a ressurreição de Cristo. E Paulo, ele disse que a ressurreição de Cristo é um fato incontestável, o apóstolo Paulo fala isso. É um fato incontestável. E ele escreve isso, né? Ele escreve isso em 1 Coríntios 15, 3 a 8. Ele escreve narrando e contando como Jesus ressuscitou e apareceu para muitas pessoas depois que ele apareceu. Vamos escutar esse texto. Se você está acompanhando aí, você pode abrir, né? Mas a minha esposa vai ler. Então é 1 Coríntios 15, 3 a 8. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Até aqui. Obrigado cada um que está chegando aí, que está assistindo. Você pode também, se quiser, compartilhar no teu Face essa palavra para que ela alcance amigos, parentes, pessoas amigas que você tem, para nós podermos repartir essa boa nova da ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, olha, a ressurreição de Cristo é um fato incontestável, é um fato histórico, comprovado por muitas testemunhas. E não é só por aqueles que viram na época, mas pelas pessoas que foram, principalmente que foram transformadas e começaram a levar essa palavra, essa boa nova, e impactar o mundo até hoje. Que nós somos impactados por essa palavra porque alguém deu sequência nisso, que foi impactado e deu sequência naquilo que Jesus
iniciou a fazer. É importante isso, meu irmão, o que nós estamos fazendo. Por isso, a importância, às vezes, de uma palavra ser compartilhada, de nós contarmos, de nós ligarmos, de nós passarmos uma mensagem contando isso para impactar também, para dar essa boa notícia, que Cristo ressuscitou. E nós um dia vamos ressuscitar. E através dessa ressurreição, a nossa vida totalmente tem sentido a partir daí. O apóstolo Paulo disse assim, ó: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ele diz em 1 Coríntios 15, 14. O apóstolo Paulo é muito claro nas colocações, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria sentido eu estar aqui falando, não teria sentido vocês estarem escutando, e assim milhares e milhões de pessoas que adoram ao Senhor e que pregam isso. Mas, de fato, tem sentido, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele vive, ele reina. E ele tem modificado a minha vida, a tua vida, a vida da minha esposa e de tantos irmãos queridos. Você que está assistindo, provavelmente, ele tem impactado, tem quebrantado e tem modificado a nossa vida a partir do momento que nós nos entregamos a ele e entendemos esta verdade. Se ele não tivesse ressuscitado, infelizmente, nós ainda permaneceríamos no pecado, como era antes dele. Nós permaneceríamos no pecado. Mas agora que ele ressuscitou, há 2020 anos, mais ou menos atrás, hoje nós temos garantia de vida eterna. Nós não precisamos temer o futuro. Pelo contrário, nós ansiamos pelo futuro, de estar com o Senhor. Porque nós temos vida eterna a partir de Cristo. A morte foi vencida pela ressurreição de Cristo. A morte agora, irmão, não pode ser mais, e não é mais um pesadelo. A morte agora, querido, você que está nos assistindo, ela não tem mais poder de atormentar aqueles que nasceram da água e do Espírito. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu por experiência própria, eu creio que toda pessoa que não recebeu Jesus, no meu caso, posso testemunhar isso, eu tinha medo da morte. O que ia ocorrer comigo? Era uma grande pergunta, era um grande questionamento. O que vai ocorrer depois que eu morrer? Mas quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, quando de fato nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, a morte não tem mais poder de atormentar, de colocar medo, de trazer um desconforto, de trazer angústia e preocupação. Por quê? Nós sabemos que nós estaremos com Cristo. E nós não precisamos temer a morte, porque ele ressuscitou. Nós também vamos ressuscitar. Nós podemos desfrutar da paz de Cristo, mesmo em meio às dificuldades. Essa situação que nós estamos enfrentando agora, de estarmos em casa, de não saber se é mais uma semana, mais um mês, como é que fica as finanças. Talvez você, eu creio que muitos estão assistindo, são pessoas idosas. Talvez alguns estão nesse grupo de doenças citados ali que são mais propícias, a ter mais dificuldade pegando o vírus. Tudo isso é verdade, nós precisamos nos cuidar, ser prudentes. Isso é correto. Agora, isso, irmãos, não pode e não deve nos atormentar. Por quê? Porque nós cremos em Cristo que venceu a morte. Deu a sua vida por cada um de nós. Então quero te convidar e te alegra aí, irmão. Te alegra aí. Desfrute em nome de Jesus dessa paz que excede todo entendimento. A situação está difícil? Ele diz que viriam dias difíceis. Ele viveu em épocas difíceis. Toda a história do cristianismo, se nós olharmos, teve épocas difíceis. E passaram por isso. Grudado no braço de Jesus. Não na força do braço de cada um, mas se deixando ser guiado por Jesus, nos quebrantando de Jesus, deixando ele carregar
o fardo conosco, que ele se oferece para vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Pode ser que é a tua situação, meu irmão, essa noite. Pode ser que a tua situação de estar preocupado, estar com um fardo pesado aí. Não tema. Jesus, ele quer e vai te ajudar. E não tema mais aquela questão, para onde eu vou? O que vai ocorrer quando eu morrer? Se tu queres, entregou tua vida a Jesus. E se tu não fez isso, faça. Isso não vai mais te atormentar, porque tu sabe e tu tem certeza e convicção para onde tu vai. Assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mas João Batista, ele teve uma revelação assim muito tremenda sobre Jesus. No Evangelho de João 29 diz que quando Jesus se aproximou de João Batista, diz, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta também é uma verdade assim central da fé cristã, relatada nas Escrituras. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho de João, o apóstolo João, ele apresenta muito bem, dos 4 evangelhos, ele apresenta assim de uma maneira tremenda, assim, quem é Jesus. E o próprio Jesus se autoafirma quem ele é em várias ocasiões no Evangelho de João. Por exemplo, Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Olha só, Jesus já dizia isso, já afirmava isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E muitas, Jesus, ele mesmo se afirmava e dizia quem ele era. E João relata isso. Mas agora João Batista, ao ver Jesus vindo, ele aponta e diz: olha aí, ó. Dizendo, eu creio para os seus discípulos, que ele tinha vários discípulos, João Batista, seguiam ele, dizendo: eis aí, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importante, irmãos, nós avaliarmos. João Batista, ele pregava arrependimento para perdão de pecados. Isso que ele fazia, isso que ele estava fazendo, isso que ele foi chamado a fazer. E agora João revela, quando ele enxerga Jesus, ele diz: ó, está aqui aquele que vai fazer isso, se possível. Eu creio que João Batista está dizendo para o seu, está aqui, ó, o Cordeiro, aquele, isso que eu falava, o arrependimento para perdão de pecado, está aqui quem pode fazer. Está aqui aquele que vai fazer isso acontecer. E os discípulos, tanto é que a gente percebe a Escritura, começaram a partir dali, seguir Jesus, os discípulos de João. E nós podemos olhar, irmãos, para a primeira Páscoa, lá em Êxodo, e nós podemos ver que desde lá, o sangue do Cordeiro, ele já apontava para o sacrifício do Cordeiro, o sangue lá do Cordeiro passado nas portas já apontava para o sacrifício de Jesus, para aquilo que iria ocorrer. Eu quero te convidar a nós lermos Êxodo 12, 11 a 14, para entrarmos um pouquinho e vermos como foi a primeira Páscoa, né? O que aconteceu na primeira Páscoa. Êxodo 12, 11 a 14. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será como memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Até aqui. A Bíblia está narrando aqui, irmãos, a primeira Páscoa, e que foi Deus libertando o seu povo
da escravidão do Egito, que já durava em torno de 430 anos de escravidão. Nós sabemos a história narrada que começou com José, que foi vendido como escravo, foi para o Egito. Depois nós vimos que com uma grande seca que deu na terra, lá foi mais Jacó com toda a família. E para lá, e no começo, José se tornou governador, o braço direito do faraó, o homem mais poderoso do Egito. E a família, então, de José ganhou as melhores terras para morarem, e eles começaram a prosperar muito. Só que, com o tempo, aquele faraó que era amigo de José, da família, morreu, José também morreu, e o povo continuava aumentando muito, e chegou o tempo que um outro faraó entendeu que era a época de colocar a coleira no povo, colocar o povo de Deus na escravidão. E assim eles estavam por em torno de 430 anos. E agora? Agora o povo clamou, por isso que é bom, eu creio que está acontecendo, irmão, esses jejum juntos, o clamor junto, assim como o povo clamava lá, eu creio. Um clamor que chegou ao céu. O clamor aqui no Brasil, irmãos, está chegando ao céu. Amém? Tu diz amém aí? Está chegando ao céu. Deus vai trazer livramento para nós, não somente desse vírus, mas vai trazer um livramento das coisas que precisam ser mudadas, das coisas que precisam ser ajustadas nesse país, e Deus vai trazer, com sua boa mão, vai estar conduzindo. É só nós continuarmos clamando, porque Ele está ouvindo e está chegando lá. Então, e agora? O que acontece depois de todo esse tempo de escravidão? Deus começa a desbancar essas autoridades pagãs do Egito. Já tinha passado 9 pragas. 9 pragas já tinham ocorrido, e Deus está dizendo aqui, eu entendo assim, para os deuses do Egito, onde está o poder de vocês? Onde está o poder de vocês? No começo das pragas, eles tentaram fazer alguma coisa, depois não foi mais possível. Onde está o poder de vocês? Imagino que Deus está dizendo assim, olha, vocês mexeram com o meu povo, mexeram comigo. Vai sair caro essa escravidão, esse tempo que vocês tiveram aí. E então, aí está sendo narrada no texto que foi lido, Deus, é hora de sair, então vem a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Agora, o precioso aí que nós podemos ver, como Deus protege o seu povo. Deus pede para cada família, né, matar um cordeiro a tarde anterior e pegar o sangue desse cordeiro e passar nas laterais das portas e na parte de cima, na viga de cima das portas. Como foi lido ali, porque quando o anjo do Senhor que vinha para executar a morte dos primogênitos do Egito, ele ia ver o sangue e passaria por cima. Passaria por cima, não ia atingir aquilo ali. Por quê, irmãos? Porque ali o sacrifício já tinha sido exercido pelo sangue do cordeiro substituto, apontando para o que Jesus vinha fazer depois. A Páscoa no cordeiro substituto, o sangue do cordeiro ali, estava dizendo, mostrando para o anjo que aquilo ali estava protegido pelo sangue. A Páscoa, no hebraico, significa justamente isso, passar por cima, no sentido de poupar. De poupar. Agora eu te pergunto, vocês acham que os primogênitos do Egito foram poupados, do Israel, do povo de Deus, foram poupados da morte porque eles eram melhores que os do Egito? Ou porque eles eram mais virtuosos? Ou porque eles eram mais santos que os egípcios? A diferença entre os primogênitos que morreram e os que não morreram não tinha a ver, com certeza, com virtudes e nem com obras pessoais. Tinha a ver somente, irmãos, com o estar debaixo do sangue e não estar debaixo do sangue. Veja bem, essa era a diferença. Não era que eram melhores. É porque uns estavam debaixo do sangue e outros não estavam debaixo do sangue. E isso nos remete para Jesus. Não há outro meio de nós sermos salvos, a não ser
pelo sangue de Jesus. Não importa quem você é, você que está me assistindo aí, não importa, querido, a família que você vem, a profissão que você exerce, a posição social, econômica, se você faz boas obras ou não, não é isso que importa. Não salva. A única diferença entre o que perece e o que não perece, entre o que é salvo e o que vai perecer eternamente, é se você está debaixo do sangue ou não está, do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro de Deus. Esta é a diferença. A festa da Páscoa, desde lá, continuava sendo celebrada, era a sombra. Agora Jesus, o Cordeiro Pascual, é a realidade. Que com seu sangue nos livra do pecado, nos livra da morte eterna e nos dá vida e vida em abundância. O Evangelho, a primeira carta de João 1,7 diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo tipo de pecado. Nós somos purificados, justificados por o quê? Pelo sangue que Jesus verteu na cruz. Por mim e por ti. Uma outra questão também que eu queria frisar aqui. Jesus também é o cordeiro do sacrifício diário para o nosso pecado. Ele é o cordeiro para o nosso sacrifício diário. Nós sabemos, nas escrituras, lá em Êxodo 29, relatada, que sempre tinha que ser sacrificado um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Um de manhã e outro à tarde. Êxodo 29, eu vou ler 2 versículos 38 e 39, que diz: isto, pois, o que oferecereis sobre o altar. Veja bem, 2 cordeiros de um ano, cada dia, continuamente, um cordeiro oferecereis pela manhã e outro cordeiro oferecereis à tarde. Todos os dias tinha que fazer isso. Com chuva ou com sol, com fartura ou faltando alimento, na época de paz e na época de guerra, todos os dias um cordeiro de manhã e um de tarde tinha que ser sacrificados. Agora, o que significa isso na nossa realidade de hoje, irmãos? Significa que Cristo é o Cordeiro de Deus que trata com o nosso pecado, o meu e o teu, todos os dias. Todos os dias. Ontem você pecou, pediu perdão, Deus perdoou, limpou você, tudo certo. Hoje você diz, mas pequei de novo. Transgredi, caí novamente. Minha consciência está pesada. O inimigo está me acusando. Está dizendo, você não tem jeito. Você não vai conseguir. Minha alma está atribulada. Pois o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz por ti, Jesus, o Todo-Poderoso, que ressuscitou, ele trata com o nosso pecado todos os dias. Todos os dias. Como a sombra que era lá no passado, onde um cordeiro morria de manhã e outro morria à tarde, todos os dias. Jesus Cristo é aquele que trata o nosso pecado todos os dias. Por isso que eu gosto sempre de lembrar um texto de Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre, irmão. O mesmo e será para sempre. O Cordeiro de Deus, ele tem provisão para o teu pecado, para o meu pecado todos os dias. Não entre no engano de achar que pecou de novo, não vai conseguir, não vai se livrar. Não, Jesus te limpa todos os dias e você vai conseguir vencer esse pecado pela graça e pela misericórdia nele. Notem que o verbo ali está no presente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não está dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado, que tirará o pecado, mas que tira o pecado do mundo. Ele tirou ontem, ele vai tirar hoje, ele vai tirar amanhã. Todo dia o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ele pagou a nossa dívida. Ele ressuscitou, ele vive. Amém? João Batista, ele não apresenta Jesus
como mestre. Embora nós sabemos, e ele também sabia, Jesus era mestre. Ele não apresenta Jesus como rei, mas Jesus era rei. Ele não apresenta Jesus como profeta, mas Jesus era profeta. Mas ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, nosso substituto. Nós somos salvos, irmão, pela morte de Cristo na cruz. Sua morte nos traz redenção, perdão e vida eterna. Aleluia. Que essas verdades, elas precisam ser alicerçadas em nossa vida, para nós não vacilarmos, para nós não deixarmos ser enganados. Jesus é o Cordeiro, é aquele que perdoa o nosso pecado diariamente. Diariamente. Todos os dias ele está ali pronto para trazer livramento do pecado. Basta chegarmos a ele. Mas Jesus não veio para abrandar o pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Jesus não veio para abrandar o pecado. Não pense assim, Jesus me perdoa, então eu posso pecar deliberadamente. Não, irmão, eu não estou dizendo isso. Jesus não veio para encobrir o pecado. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Hebreus diz que o pecado, ele tenazmente nos assedia. Sabe, o pecado gruda. É como gruda em nós, é como que ele cola em nós. Jesus veio para poder tirar isso. Então eu queria dizer para ti, se tem um pecado aí difícil, tem uma situação na tua vida difícil, não desista. Não desista. Agora não lute com a tua força do braço somente. Mas entregue para Jesus. Entregue para Jesus. É com a graça dele na nossa vida que nós podemos ser livres do pecado. E ele veio para fazer isso. Ele quer fazer isso. Mesmo que o inimigo está dizendo para ti, talvez, e já disse muitas vezes, tu não vai abandonar isso. Eu tenho controle sobre a situação na tua vida. Isso aí tu não larga. Tá um mês, tá um ano, tá 10 anos. É possível vencer o pecado. Porque Jesus já venceu. Ele pagou todo o pecado. Por todo tipo de pecado. Ele pagou lá. E olha bem, o que 1 João 9 diz, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Unicamente ele, Jesus, tem poder para quebrar o poder do pecado na nossa vida. Ele veio para derrotar, destruir o pecado e nos tornar livres. E ele fez isso através da sua morte e da sua ressurreição, para nos dar livre, pleno e absoluto perdão. Ele veio para tirar o pecado, o meu pecado e o teu pecado. Agora, como Jesus fez isso? Como a ordem, como ele fazia com os endemoniados, dizia, saia. Ou impondo as mãos, como ele fazia com os enfermos e dizia, fique curado. Não foi dessa forma, meu irmão. Não foi dessa forma. Jesus venceu o pecado morrendo pelo pecado, pagando o preço como substituto, sofrendo o golpe da lei, que eu e você devíamos sofrer. Por isso, querido, não devemos fazer pouco caso de pecado. Mas é um pecadinho. Não, esse pecadinho, teu e meu, levou Jesus a morrer na cruz, por amor a nós. Assim como o assassinato, o roubo, o adultério e toda a lista de pecado levou, mas não deixamos nos enganar. É uma coisinha simples. É pecado, precisa ser confessado. Jesus já pagou lá sim, mas precisa ser confessado. No momento que ele nos reveste com o poder do seu Espírito, nos cobre com seu sangue, ele nos livra do pecado. Glória a Deus. É assim que funciona. A palavra diz que ele pegou, que todos nós tínhamos uma duplicata assinada para Satanás com a lista de pecado. Talvez muitas duplicatas, assinada lá com uma listinha, na mão do diabo estava o nosso pecado. Era impagável.
Era uma dívida impagável. Não tinha como pagar. E a palavra diz que Jesus pegou a nossa duplicata, a nossa dívida, e cravou na cruz. Aleluia. Cravou na cruz, com seu sangue. Ele pagou a nossa dívida. Muitos talvez não sabem. E são atormentados e sofrem, não sabem que Jesus pagou essa dívida. Meu irmão, talvez se você ainda está numa situação dessa, você que está nos assistindo, que vai assistir, Jesus pagou o teu pecado. Você pode ser livre. Pode ter uma vida abundante com Ele. Ele pegou essas duplicatas do pecado que você assinou com o teu pecado e eu também, e cravou lá na cruz. E nos deu o direito pela sua morte, de nós sermos livres. Aleluia. Glória a Deus. Grave isso para ti. Guarde essa palavra no teu coração e na tua mente. Jesus pagou com o seu sangue, cravou a duplicata. Todos nós entendemos que é a duplicata, né? Uma cédula ali que se assina às vezes quando tem uma dívida. Um contrato, ele tomou isso da mão do inimigo, cravou na cruz. Está pago. Quando Jesus disse lá, está consumado, ele disse, está resolvido, está feito. Aleluia. Glória a Deus. Te alegra aí, meu irmão. Aleluia. Agora, cuidado. Quer dizer para você, cuidado com as mentiras do diabo. Você pode estar andando aí envergonhado, cabisbaixo, se dando por vencido, sabe, com uma coleira pesada do inimigo no pescoço. O inimigo pode estar esmagando você, oprimindo você, humilhando muitas vezes você. Dando ordens, muitas vezes, assim, que você tem que colocar a coleira. Por quê? Ele está enganando você. Porque ele está dizendo, você está na minha mão, você tem pecado. Meu amado, lembre-se, Jesus já tomou da mão do inimigo a duplicata com o teu pecado e cravou na cruz. Você não precisa viver debaixo de um jugo dele. Não aceite, sua dívida está paga. Não aceite. Lembre-se, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu, ressuscitou, para que você fosse livre. Amém? Para que eu fosse livre. Todas as pessoas podem ser livres, todas as pessoas podem ser salvas. Sem acepção. De todas as tribos, raças, língua e nação. Todas podem ser salvas. Todas podem sair debaixo do jugo do pecado, porque Jesus pagou esse preço lá na cruz. E porque ele ressuscitou, venceu a morte. Todos aqueles, independente do continente que estiverem, que colocar sua confiança em Jesus, não importa onde estão, não importa a raça, não importa a língua que falam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai te livrar desse fardo. Basta reconhecer e receber esse Cordeiro, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da tua vida. E pedir perdão, reconhecer que errou. É só isso, é muito simples. É muito simples. Mas de coração, com quebrantamento. Aleluia. No grego, essa palavra tira, que João diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela até é mais forte que na língua portuguesa, porque ela está no presente contínuo. É tipo assim, tira e continua tirando. O sacrifício que Jesus fez na cruz, em torno de 2020 anos atrás, ele tem o mesmo poder. O sacrifício que ele passou lá, que ele fez na cruz, e a ressurreição dele, tem o mesmo poder hoje do que naquele dia, querido. O mesmo poder. Para perdoar, para salvar, para restaurar. Ele venceu e continua vencendo o inimigo. Cada vez que se converte mais um, que se entrega a ele, que compreende isso, é mais uma vitória que ele confiou a cada um de nós. Creio muitos de vocês, ou todos que estão assistindo, de nós podermos participar desse projeto de Deus, de ganhar vidas, de proclamar o reino dele, do reino dele ser estabelecido aqui em Três Coroas como em qualquer parte do mundo.
Cada vez que um se converte, é mais uma vitória. Que ele está vencendo, a morte está sendo vencida novamente. Aleluia. Eu já estou finalizando, irmãos. Eu queria perguntar, talvez você que tá assistindo hoje, ou que vai assistir amanhã, não importa o dia, daqui a um tempo, quando esse vídeo vai ser rodado em alguns lugares, você pode se encontrar numa situação de prisioneiro do pecado. Você pode realmente pensar e dizer, olha, eu estou vivendo com a coleira no meu pescoço. Eu estou sendo humilhado, escravizado. Eu estou dizendo isso para ti com toda convicção e clareza. Você pode ser liberto hoje mesmo. Perdoado, restaurado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu digo para você, esta é a única opção. É a única opção. É ir para Ele. Ou então, quem não for vai perecer. Não tem outra opção. Não tem outra saída. Veja bem, não tem outra porta. Jesus é a porta. Não tem outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Lá em Atos está escrito, não há outro nome, né? Que importa que sejamos salvos. Só Jesus, não tem outro meio de salvação. Ou vamos a Ele, ou pereceremos. Esta é a verdade. Precisa ser proclamada. Mas Ele já pagou. Lembra de novo, Ele já pagou tua dívida. Como é difícil talvez hoje, né? Às vezes encontramos pessoas queridas, e que bom que encontramos, que ajudam a pagar dívida, que ajudam, e é um tempo agora de nos ajudarmos mesmo, né? De atender, é uma ordem de Deus a atender os que precisam, e às vezes com alimento, com dinheiro, com tantas coisas, né? Às vezes pagar a conta de luz, de água, e a gente fica tremendamente grato. Mas meu amado, eis Jesus Cristo, aquele que pagou a tua dívida de morrer na cruz, de perecer eternamente, é de nos quebrantar. Eu creio que quando nós aquietamos e pensamos nessa realidade e compreendemos, é de nos quebrantar. Porque veja bem, como dizem, eu creio que é o versículo um dos mais conhecidos no mundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que é que Ele fez? Que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Hebreus está escrito lá, 2:3, no versículo no A, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aquele que deu sua vida por nós. Então, esse é o convite. Você precisa apenas dizer, se você que está me assistindo ou vai assistir, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, você precisa dizer, eu desejo, eu quero. É simples assim. Se arrepender. E Jesus, de uma maneira tão querida, tão especial, vai te abraçar, vai te socorrer, vai te conduzir para cada vez mais perto dele, vai te cuidar, vai tirar desse medo, desse terror que a morte causa, porque você não terá mais esse medo. Você vai poder deitar e dormir tranquilo, porque você sabe para onde vai depois da morte. Jesus, que ele já foi fazer moradas para todos aqueles que creem nele. Então, se você ainda não tem, eu queria deixar essa palavra hoje. Acho que a melhor notícia para nós, em todos os tempos, foi que Jesus ressuscitou. Ele morreu, pagou nossos pecados, venceu a morte e ressuscitou. Mas o que fizemos com isso? O que você tem feito com isso, com esse Jesus? O que você tem feito com essa conta monstruosa que foi paga por ti? Essa é a pergunta que eu quero deixar para ti hoje à noite, que ainda não fez essa decisão. Faça hoje. Faça hoje. Se entregue a Jesus. Aceite essa conta paga. Rejeite, né, todo
a coleira que o inimigo quer colocar dia após dia nas pessoas. Rejeite isso. E tenha uma vida em abundância, que é o que ele oferece. Aleluia. Mas, irmão, para você, que eu creio que a grande maioria desfruta dessa salvação, eu queria deixar um desafio para nós, de anunciarmos, de continuarmos fazendo aquilo que Jesus começou a fazer. De apresentarmos, como João Batista apresentou o Cordeiro que tira o pecado do mundo para os seus discípulos, nós apresentarmos esse Cordeiro para aqueles que estão perto de nós. Sejam familiares, sejam amigos, vizinhos, amigos que trabalham junto nas fábricas, de apontar para Jesus e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já conhece? Está aí ele. Esse eu creio que é o chamado para nós. Eu creio, não há mensagem mais urgente nos dias de hoje de ser proclamado no mundo, de que apontar para Jesus e contar para todos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós somos chamados, nós fizemos parte, irmão, dessa grande comissão. Porque não é uma religião, não é um pastor, um bispo, não é uma doutrina que dá essa esperança. Essa esperança só está em Cristo, o Cordeiro de Deus. E precisa ser proclamada. Deus deu essa incumbência para nós. Ele entregou em nossas mãos para que a gente proclamasse o Evangelho. Então, queria te convidar não como um peso, mas com alegria de proclamar essas boas novas. Páscoa. Eu creio que na Páscoa se comemora o dia que Jesus, ela é assim, nós comemoramos o dia que Jesus ressuscitou. Para quê? Para que nós pudéssemos ser livres do pecado, para que todos os que creem possam ser livres do pecado. Ele te ama tanto, meu irmão, o Pai querido nos ama tanto que deu o seu Filho para morrer por nós na cruz. Jesus nos ama tanto que aceitou e morreu por amor a cada um de nós na cruz, para que nós tivesse de novo comunhão com o Pai, voltasse ao propósito de Deus. Voltássemos ao propósito de Deus. Então eu quero te convidar, você que já entregou a tua vida ao Senhor, a nesse tempo, eu creio que a notícia mais urgente, a pregação mais urgente, a palavra mais urgente, que não estou desmerecendo nenhuma outra palavra de Deus, toda palavra de Deus é verdadeira e é boa, né? E tem os seus fins todos ali descritos. Mas eu creio que a palavra mais urgente que nós temos para pregar é apontar para Jesus e dizer para cada um, eis o Cordeiro de Deus. Você conhece ele? Ele pagou tua conta. Ele pagou tua conta na cruz. E você pode ser livre. Você pode ter uma vida eterna. Você pode ter uma vida em abundância. Que não é por ganhar bem, não é por umas finanças boas, isso faz parte, pode ter, não tem nada de errado. Mas só Jesus pode dar. Então eu queria convidar cada um dos irmãos para nós nos engajar nessa tarefa da grande comissão. Ide, pregai o Evangelho. Ensina, batiza. Ensina todas as coisas que ouviste, que tu já conhece, que já viu na palavra. E Jesus diz, eu estou com vocês. Meu Espírito Santo vai junto, minha pessoa vai junto, é eu que vou convencer. Não tenha preocupação de que você precisa convencer. Nós precisamos fazer como João, apontar o Cordeiro. Apontar o Cordeiro, apontar para os discípulos, eis o Cordeiro. Os discípulos seguiram ele. E se nós apontarmos com humildade o Jesus que nós conhecemos, eles vão seguir. Amém? Porque foi apontado para nós e nós também seguimos. Então fica esse clamor. Se você não conhece, não deixe passar esse tempo. Se você não entregou sua vida, se você está carregando um fardo pesado, uma dívida pesada, querido, você nunca vai conseguir pagar. Você nunca vai dormir tranquilo. Você seguido vai ser atemorizado. O diabo vai meter medo em você. O único meio é você entregar a sua vida para aquele que venceu a morte. E aí você pode estar com ele. Como diz a palavra, que nos colocou à direita do Pai também, em Cristo Jesus. E todas as potestades, os demônios, eles estão debaixo dos nossos pés, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, venha para Jesus. Venha para Jesus. Faça isso.
tem nosso contato, se precisar, entre em contato comigo, com o Abel, tantos irmãos aí, mas não deixe passar o tempo vivendo com esse fardo pesado nas costas que Jesus já pagou. Seja livre, seja livre. E para você, irmão, querido, então vamos proclamar essa boa nova, essa boa notícia, a melhor notícia. Eu quero te convidar a essa semana nós proclamarmos. Talvez você está tendo um tempo como nunca teve antes, né? É pelo WhatsApp mesmo, é o que todo mundo usa hoje. Então vamos usar essa ferramenta, espalhar a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, para que muitos venham a crer e venham a ser salvos. Porque, meu irmão, Páscoa, para você que está assistindo, para todos nós, Páscoa não é chocolate. Não é essa festa, não é a preocupação de quanto vende, quanto não vende. Páscoa é a saída da escravidão, da servidão, para uma vida abundante que só Jesus pode dar. Isso é Páscoa. Páscoa é podermos entrar hoje com toda alegria no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Páscoa é uma troca onde Jesus nos substituiu na cruz. Isso é Páscoa, irmãos. E poderíamos citar tantas outras coisas assim para acrescentar. Mas eu queria deixar essa mensagem hoje bem clara naquilo que Deus colocou no meu coração. Se você ainda carrega um fardo pesado, Jesus já pagou tuas duplicatas todas na cruz. Aproveite, te decida por Ele. E você, que é um filho de Deus, amado, querido, que já entendeu o que Jesus fez na cruz, já se entregou por Ele, vamos proclamar isso. Amém? Você diz amém onde você está? Vamos proclamar. Sabe, semana no WhatsApp tu vai passar para várias pessoas. Todos nós provavelmente conhecem alguém que são queridos, são amáveis, são pessoas amadas por Deus, igual a nós. Igual a nós. Lembra? Os primogênitos do Egito não eram ruins. Não eram, mas, sabe, os do povo de Israel não eram mais santos, não faziam melhores obras. Por que os do Egito pereceram e os hebreus, os de Israel, não pereceram? Porque estavam debaixo do sangue. É isso, essa mensagem precisa ser pregada. Muitas pessoas queridas, preciosas, nossas, nós precisamos, irmãos, eu e você somos chamados para fazer isso, para proclamar. O convencer é do Espírito Santo, é dele, e com certeza ele vai ter toda a alegria, toda a graça para fazer. Então, e de novo insisto, se você ouviu essa mensagem, está ouvindo, vai ouvir, e você não fez ainda, faça isso, por favor. É a melhor escolha que tu pode fazer. É a melhor decisão da tua vida. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque Ele pagou o preço do teu pecado. Talvez você não sabia ainda, mas você pode ser livre. E eu oro para que você seja livre. Amém, querido? Aleluia. Eu quero orar agora, irmãos. Você aí que está aí na tua casa. Vamos orar junto. Vamos pedir para o Senhor continuar fazendo essa obra tão maravilhosa que Ele tem começado em nós. O apóstolo Paulo diz que Ele há de completar essa obra que Ele tem começado. Aleluia. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Como é precioso podermos falar da tua palavra, Senhor. Como é precioso nós sermos salvos, Senhor. Como é precioso rendermos a Ti o nosso louvor, Pai, a nossa adoração, porque Tu tem nos resgatado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sangue precioso lá na cruz. Tu foi maltratado, Jesus, sem pecar. Tu foi humilhado, foi ofendido, foi torturado no meu lugar, no Teu lugar aí, querido. Nós queremos Te agradecer de todo o coração agora nesse tempo. Nesse dia que comemoramos a Tua vitória sobre a morte, recebe toda a adoração, recebe todo o louvor. Amém. Tu é o único digno de toda a honra, toda a glória, tudo te pertence. E nós te louvamos.
e nós novamente nos curvamos no nosso íntimo e muitas vezes, eu creio, cada um de nós curvamos com toda alegria os nossos joelhos diante de Ti, para Te adorar, para Te bendizer, porque Tu é o nosso Deus, que nos ama, que nos salvou, que nos resgatou, que nos perdoa diariamente. Aleluia. Pai querido, toca agora, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Começa agora naqueles que estão ouvindo, Senhor, que estão aprisionados, que estão sofrendo, que têm dúvida da salvação. Pai, em nome de Jesus, visita agora, Senhor. Pai, Tu já pagaste o preço lá, através de Cristo na cruz, já pagou o preço de todo o pecado. E eles talvez não tenham entendido que o inimigo ainda está oprimindo, está botando uma carga pesada neles, que Jesus já pagou na cruz. Traz revelação agora, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, para que sejam salvos, sejam livres, Pai, e possam desfrutar dessa vida abundante que só em Ti nós encontramos. E nós queremos colocar, Pai, cada família que está assistindo, cada irmão, cada filho Teu, em cada canto dessa cidade aqui, em outras cidades, em todos os lugares onde vão assistir, Pai, pedindo, desperta nós, Senhor, para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. Desperta para a grande comissão, Senhor, para dar essa boa notícia que Jesus ressuscitou. Não é só no dia da Páscoa, que bom que hoje nós comemoramos e podemos lembrar, mas de todos os dias nós poder espalhar essa boa nova. Jesus venceu a morte. A morte foi vencida. Ela não assusta mais, ela não atemoriza mais, porque nós temos vida e temos vida abundância. E Jesus foi preparar uma morada e um dia virá para buscar a sua igreja, os seus filhos, e nós vamos para sempre morar com o Senhor. Pai, nós sabemos que não é simplesmente um decidir, um desejar e fazer, mas nós sabemos que Tu apoia, Pai, tu deseja que todos sejam salvos. Então, Pai, toca no coração de cada irmão, cada irmã, para que venha um brilho nos olhos nossos, um desejo de proclamar o Teu reino, Senhor, de nós irmos e que Tu, Senhor, assim como Tu fazer com os discípulos, eu creio que Tu vai junto com nós. Pai, assim confirmando a palavra, Senhor. Mesmo que ela seja pela internet nos dias de hoje, mas Tu vai confirmando, vai ser a mesma palavra, Senhor. Tu vai tocando e Tu vai restaurando e Tu há de ir acrescentando os salvos no nosso meio nesses dias, Pai. Eu creio, Pai, e já Te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Eu quero te convidar a nós encerrarmos esse tempo agora. Fica aí junto. O irmão Genésio aí, nós cantarmos uma canção aí que ele também gravou ali, Porque Ele Vive. E é uma grande verdade. Nós vamos cantar e nos alegrar junto. Dá um abraço aí naquele que está do teu lado, aí na tua casa. Celebra aí essa vitória de Cristo sobre a morte. Porque ela é digna. Se tem alguma coisa que é preciosa, que é digna de comemorar, é a vitória de Cristo sobre a morte. Celebra aí e vamos cantar junto essa canção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Falha técnica aí, mas vai voltar. Enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, terei a glória do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Se bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia. Amém, meus amados. Obrigado por esse tempo precioso que podemos assim passar juntos e podemos assim desfrutar dessa palavra do Senhor. E acho que você pode, se puder, transmitir, se você puder colocar no teu Face também para compartilhar, você pode fazer isso, vai também atingir teus amigos, né, outras pessoas, e assim nós vamos espalhando essa boa nova. Então, obrigado mesmo. Nós vamos estar informando essa semana também pelo WhatsApp as notícias, as informações a respeito da igreja. Então fique atento ali quando tiver a informação ali, leia, por favor. Vamos estar todos nós se comunicando através do WhatsApp. Deus abençoe a todos. Queremos declarar aqui, eu e a minha esposa, e como família de Deus, e para todos os irmãos aí que nós amamos vocês, nós estamos com saudade do abraço, né, do carinho. Eu creio que cada um está, mas queremos dizer isso de todo o coração, que amamos vocês e desejar uma abençoada semana para cada um aí. Então fique atento que nós vamos estar passando as informações pelo WhatsApp ali do que vai ocorrer em termos das reuniões da igreja nos próximos dias. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite.